Meus irmãos, glórias a Deus. Eu quero aqui contar, aqui no nosso canal de estudo das profecias, ainda que esse canal seja um canal que a gente preza e enfatiza o estudo da palavra de Deus, aonde a gente também procura enfatizar a questão da constância da leitura da palavra. Eu não sou o tipo de cristão que nega a atuação do Espírito Santo ou que menospreza o dom de revelação, ou eu sou continuista, na verdade. Eu acredito que Deus ainda opera as lentes nas quais eu observo, ou as lentes com as quais eu observo a palavra de Deus, são lentes pentecostais, ou seja, são lentes bíblicas. Eu sou continuista e eu creio na continuidade dos dons espirituais. É possível você viver a erudição ou ser erudito e ao mesmo tempo cheio do poder e cheio da unção de Deus e crer nos dons espirituais, acreditar que o Espírito Santo ainda usa os seus filhos, usa os seus servos com grande poder e eficácia. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo em Manaus no ano de, eu acredito que foi em 2008, parece, 2008, 2009. Eu estava esperando um documento meu chegar, se eu não me engano era um CPF, eu não lembro direito, parece que era o meu CPF, sim, era o meu CPF. E esse documento nunca chegava do outro estado, que é do estado que eu estou hoje, no Mato Grosso do Sul. O CPF nunca chegava, meu documento nunca chegava. E eu estava ali desesperado, preocupado, porque sem o CPF você não arruma emprego, você não tira os seus documentos. E por incrível que pareça, esse meu documento não chegava. E eu estava orando, desesperado na alma, falando com Deus, meu Deus, e agora? O que é que eu posso fazer? Naquele ano, essa questão para mim estava apertando demais, estava difícil demais. E eu tinha que arrumar emprego, eu tinha que arrumar um trabalho. E eu estava sem documento. E eu ia em algumas empresas. Foi um vale que eu passei. Foi um dos momentos ruins da minha vida. E foi um vale que eu passei. E eu ia em algumas empresas, como no norte, no Amazonas, lá é mais rígido, você tem que ter todos os seus documentos. Naquela época já era rígido. E eu estava naquele vale de preocupação. Mas eu me lembro que eu fui no centro da cidade do Amazonas, em Manaus, né? Na capital, eu estava lá no centro, em alguns, ali ou próximo do centro, em um bairro ali. E na verdade eu estava no centro, sim, no centro. Do bairro já é outra história. Mas eu estava no centro de Manaus e de repente um jovem, na idade de 23 anos, ele estava com aquela camisa social bem fechadinha de manga. Eu lembro que era uma camisa de cor clara. E ele estava do outro lado da rua e ele deu um grito: Irmão, irmão, paz do Senhor, paz do Senhor. Ele não me conhecia, eu também não o conhecia, mas aquele jovem, ele me saudou com a paz do Senhor. E quando ele me saudou com a paz do Senhor, aquele jovem disse: Ei, aquele documento que você está esperando, em 3 dias chegará em sua casa. Bom, eu fiquei pensando, falei, bom, pode ser que o documento vai chegar mesmo, glória a Deus. Meus amados, passados cerca de 3 dias, o carteiro bateu na porta da casa onde eu estava residindo. E quando fui receber o carteiro, estava lá endereçado a minha pessoa e com o meu nome eu assinei. E quando eu abri aquele envelope, eu peguei, abri o envelope e era o CPF que tinha vindo de outro estado,
através de um amigo meu que trabalhava no Correio do Mato Grosso do Sul. Ele pegou o documento e ele me enviou para o Amazonas e justamente era o documento que eu estava precisando, que era o meu CPF. Isso aí aconteceu no ano 2008, por aí. Mas por que eu estou contando isso? Porque ainda que eu tinha perdido contato com o amigo que era responsável por enviar o documento, eu estava desempregado, sem emprego na época, e eu estava muito preocupado. E Deus utilizou ou usou o seu instrumento com o dom de revelação. É revelação do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos negar o dom de revelação. Tá certo que tem exageros, mas você tem que ser cristão, tem que ser crente em Deus e acreditar que Deus usa os seus filhos na terra. Mas o dom de revelação, ele tem base bíblica? Sim. Jesus Cristo, no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, nos diz ali que Jesus se aproximou de uma mulher e ali foi apresentado a ela a sua vida, foi revelada a sua vida. E ela viu que ele era um profeta. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Deus fala com um profeta, com um servo dele, para que ele fosse na rua direita e perguntasse por um homem por nome Saulo, ou Paulo, ou Saulo, que ele estava orando e que aquele homem era um vaso de honra para o Senhor. Está escrito também que as jumentas, né, que as jumentas do pai do rei, do futuro rei Saul, quando elas foram perdidas, o profeta de Deus disse aonde elas iriam ser encontradas e quando seriam encontradas. Então existem muitos textos ou vários textos da Bíblia que podem nos dar alusão ao dom de revelação, tá bom? Então, com o tempo, com o passar dos anos, o próprio Espírito Santo começou a me inquietar e também me impulsionar a orar pedindo esse dom, porque ele queria me usar no dom de revelação. É uma busca contínua, é uma santificação, é uma consagração e nós devemos ser muito cautelosos, zelosos, respeitosos, a pessoa tem que ser respeitosa, zelosa, cuidadosa, andar em consagração e ser madura também, para que Deus venha revelar coisas mais profundas e gloriosas. Mas algo não podemos negar: o dom de revelação dado pelo Espírito Santo é real e necessário para a igreja. Que Deus lhes abençoe. Em nome de Jesus.